Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um vídeo aqui no canal Eduardo Dourado, Intimidade Profunda com Deus. Estamos na quarta série Porta Aberta de Jerusalém. Para quem não acompanhou as Portas Abertas de Jerusalém, nós fizemos do primeiro ao terceiro, são nos vídeos logo aí abaixo. Estamos no quarto episódio das Portas de Jerusalém. Então vou estar falando para vocês, pessoal, aqui baseado no livro do Bispo Rodovalho, com o nome As Portas da Alma. Então, as Portas de Jerusalém, na quarta porta, fala a Porta do Vale. E o que significa ali a Porta do Vale? As experiências mais belas, mais maduras, o crescimento espiritual, o crescimento emocional que produzidas nos vales. Jerusalém era uma cidade sobre uma montanha, e a Porta do Vale também chamada Porta do Oriente, se localizava na direção do Oriente, ou seja, ela tinha um contato com os povos daquela região, dessa região aí. Então lá em Neemias capítulo 2, versículo 14 e 15, diz assim, passei a porta da fonte, o tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal em que estava montado. E ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e virando, entrei pela porta do vale e assim voltei. Neemias 3,13 fala assim, a porta do vale reparou-se Anum e os moradores de Zonoá. Esses edificaram e lhe levantaram as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro, até a porta do molduro. O que significa porta do vale ou do oriente? Ela se posicionava em direção ao oriente, e à sua frente havia um vale maravilhoso, um jardim cheio de lindas plantas. Essa porta posicionava de frente a um vale que precipitava um lugar onde geralmente era constituído plantas finas, terras e fracas. Nos montes nascem os carvalhos, as grandes árvores que suportam as vendavais, que suportavam as tempestades. As plantas nascem no vales, são sensíveis a resistir a tempestades. É interessante e é curioso saber que todas as 12 portas, a única que está lacrada e fechada é a Porta Dourada. Depois que os muçulmanos tomaram Jerusalém, eles trancaram essa porta, que permanecem até hoje. Em frente a essa porta, o vale, os muçulmanos construíram um cemitério, pois eles descobriram um rabino ou um sacerdote judeu, que, conhecedor da lei, não pode andar em um cemitério no sábado. Como de acordo com a profecia de Jesus, o Messias era voltado a entrar pela porta do Oriente. Os muçulmanos, com o intuito de evitar isso que aconteça, colocaram um cemitério de frente a essa porta. Olha que interessante. Então, lá em Jerusalém, existe um cemitério de frente à Porta Dourada, que é a porta que estava fechada ali, né? Atualmente ela chama Porta Dourada, lá em Jerusalém. Então existe essa porta, e atualmente, para quem for para Jerusalém, essa porta chama Porta Dourada. Existe um cemitério de frente a essa porta. Ela significa Porta do Avivamento de Deus. Por isso se encontra lacrada até hoje. Por quê? Israel ainda não está sobre o avivamento de Deus. No Lucas capítulo 3, versículos de 4 a 6, diz assim, segundo o que está escrito no livro das palavras dos profetas Isaías, que diz,
vós o que clama em deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, e todo vale se encherá e se abaixará, e todo monte outeiro, e o que é tortuoso, se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. A promessa do Senhor que Ele irá aterrar e nivelar o vale. O vale na Bíblia representa o deserto. É um lugar de sombras, de frios difíceis. No Salmos 23, no versículo 4 da primeira parte A, diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Mas também é um lugar próprio para desenvolver coisas raras e bonitas. Todos nós passamos por tempos de vales e montanhas em nossas vidas. Na época dos vales, nós nos sentimos sozinhos, espiritualmente frios, carentes, esgotados. Acreditamos que Deus está distante, indiferente às situações que possam estar passando no momento. Mas são nesses momentos que produzimos as folhas, as flores mais belas das nossas vidas. Nós crescemos, nós ficamos mais sensíveis à voz de Deus e nos tornamos mais íntimos dele. A montanha nos expõe que nós colocamos as evidências. É quando estamos preparados para produzir e para fazer aquilo que o Senhor nos quer e nos pede para que nós façamos. No vale nós ficamos quietos, nós ficamos sozinhos, sem evidência e sem exposição. Parece que as coisas não acontecem, não fluem em nosso favor, mas é quando o Espírito Santo está trabalhando profundamente em nós. De repente, Ele nos levanta ao vale e aquilo faz produzir. E nos começa a aparecer e começa a manifestação sobrenatural de Deus. Os milagres, relacionamentos, bênçãos, prosperidade começam a manifestar para todos vejam, para que todos vejam. Nos vales geram milagres dos montes. O vale simboliza a noite e o monte simboliza o dia. É a mesma figura na Bíblia. Então o vale simboliza a noite e o monte simboliza o dia. O que você está passando nesses dias? Será o vale ou será o monte? O monte que simboliza o dia ou o vale que simboliza a noite? Então o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor quer trazer um refrigério. Ele diz na tua palavra: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então o Senhor promete aliviar, trazer um fardo leve e suave, e Ele quer que nós descansemos a nossa alma diante dEle. E quando nós descansamos, o Senhor vem com o seu refrigério. Lá em Salmos capítulo 30, versículo 5, diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Seja perseverante dos vales, porque as flores mais formosas das nossas vidas estão sendo cultivadas nesses montes. Há experiências mais belas, mais maduras, o crescimento. Seja perseverante na hora dos vales, porque as flores formosas da vida estão sendo cultivadas neste momento. O crescimento espiritual, o crescimento emocional são produzidos também nesse período. Lá em Ezequiel capítulo 11, versículo de 1 a 3, diz assim: então me disse, levantou o Espírito e me levou às portas do Oriente, na casa do Senhor, a qual olha para o Oriente, e eis que estavam à entrada da porta, vinde, e circuncidou homens, e no meio deles viu o Jazanias, filho de Zur, e Palatias, filho de Beneia, príncipe do povo, e disse: filho do homem, esses são os homens que maquinam e perversidade, e não
e dão mau conselho nesta cidade, as quais dizem: não está próximo o tempo de edificar a casa? Esta cidade é o caldeirão e nós a carne. A porta do Oriente, que agora é chamada Porta Dourada, lá em Jerusalém, onde tem um cemitério em sua frente, diz assim: algo muito sério aconteceu. Os sacerdotes, os espíritos, os príncipes, os líderes, as pessoas que deveriam fazer o bem, estavam trazendo o mal, fazendo com que o povo de Deus se desviassem ali da verdade. Isso foi algo muito sério para Deus. E essa porta ficou marcada. A Bíblia diz que Deus iria fazer. Lá em Ezequiel capítulo 43, de 1 a 4, diz assim: então me levou à porta. A porta olha para o caminho do Oriente. Eis que a glória de Deus Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que tive era como da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões com que estive junto ao rio Hebrar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho das portas, cuja face está para o lado do Oriente. Ela diz aqui que a glória do Senhor é o avivamento que virá do Oriente e entrará por esta porta. Por isso os muçulmanos lacraram, pois temem o cumprimento da profecia, mas a glória de Deus irá derrubar aquela porta. A porta que está lacrada até hoje, lá em Jerusalém. Você quer abrir a porta do avivamento de Deus em sua casa, em sua vida? Uma pergunta. Todos nós queremos abrir a porta do avivamento. Então, qual porta do avivamento falta abrir em sua vida? Porta ministerial, porta profissional, porta dos relacionamentos interpessoais. Qual porta que falta abrir? Porta da reciprocidade, porta para liberar o perdão às pessoas. Qual porta da tua vida que está fechada? Nós estamos fechando o ano de 2023, então gostaria que todos refletissem com isso e pudessem pensar qual porta que está fechada que deveremos abrir para uma nova história, para uma nova mudança em 2024. Deus, Ele quer completar isso para que nós testemunhemos e trazemos vitórias e colhemos frutos que nós iremos semear nos vales. Lá em Salmos 40, versículo 1 diz: esperai com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então o Senhor nos colocou no vale. Que tenhamos paciência, calma e guarda, que Deus quer guardar os nossos corações e um milagre irá chegar. O vale, nós cremos, quando Deus restaura a porta do vale em nossas vidas, Ele nos ensina a viver sobre a fé. Quando você é colocado num novo patamar, o Senhor faz converter um tempo com a presença de Deus. O Senhor move o coração dele ao nosso favor. E as nossas emoções, os nossos sentimentos, que nós voltemos, continuemos na presença dele. Porque Deus, ele está nos amadurecendo, nos ensinando a viver sobre fé. Então a fé não depende de sentimentos, nem arrepios e nem emoções. Quando você está com a fé que o Senhor quer para nossas vidas, a fé nós temos que obedecer e praticar para que aquilo que Deus determinou que nós pratiquemos. Em Gálatas capítulo 3, versículo 11, diz: o justo viverá pela fé. O que nós estamos vivendo nesse momento? Será que estamos vivendo pela fé?
Talvez neste momento você não sinta a presença de Deus e se preocupe com todas as coisas que estão acontecendo nos momentos da sua vida. Mas em breve, Deus promete te encher com o Espírito Santo e Ele mudará toda a rota. Ele fará uma nova rota, assim como o GPS faz uma nova rota quando nós erramos o caminho. Qual a consequência da prática daquela visão de Ezequiel? O que aconteceu depois daquilo lá? Em Ezequiel, capítulo 47, versículo de 1 a 5, diz assim, ó, depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam as águas por debaixo de umbral da casa do Oriente, por face do Oriente, desde o lado direito ao sul altar, e ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e fez voltar pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o Oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o Oriente, e tendo na mão um cordel de mirtilo. Então, essa porta do Oriente é a porta do dourado que existe até hoje lá em Israel. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas e me davam pelos joelhos. E outra vez mediu, mas fez passar pelas águas que me davam nos lombos. E outra vez mediu o rio que andava e me fez atravessar pelas águas que profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Então, é uma parte muito conhecida, tem até uma música, né? Não me recordo dessa música, mas a água vai subindo até a pessoa não poder andar mais. Ele viu a glória. Quando a água se enche, se transborda, é a manifestação sobrenatural, extraordinária de Deus está acontecendo. Os milagres e as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós começam a mover. Deus começa a mover as águas, começa a mover as situações, as profecias se cumprem, as portas são abertas, inundadas e transbordadas. E o Oriente, e permite que Deus envie o vale, permita que Deus te envie no vale. E lá onde Ele vai transformar a sua história, lá onde o milagre vai chegar, lá onde você será transbordado, impactado para o cumprimento da promessa de Deus e a unção de Deus. Seja paciente e perseverante, pois Deus ele vai gerar grandes coisas. Então, o começo, desfrutar a presença de Deus, não despreze os pequenos milagres. Então, cresça e desfrute daquilo que o Senhor tem para completar em sua vida, em nome de Jesus. Se você não recebeu o Senhor Jesus como Senhor e suficiente Salvador, abra o teu coração e receba-o como Senhor e suficiente Salvador. E Ele quer cumprir todas as promessas que Ele tem. Deus abençoe a todos.